quando diz o texto, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Deu origem, então, ao corpo físico. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Se nós meditarmos no texto de Salomão, ele diz assim: a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Está falando do corpo, está falando da vida, está se tratando aqui do ser humano. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então, a pergunta é: o corpo volta ao pó, como nós temos visto. O espírito volta para Deus, que é a inteligência, que é o raciocínio, que é o talento, que é a capacidade. Deus nos dá inteligência, é o espírito que vem dele. Deus é saber, é sabedoria. Então ele empresta ao ser humano, a cada ser humano, sabedoria, empresta talentos, empresta inteligência, enfim, em tudo que o ser humano tem criado nesse mundo. Tudo que Deus, que o homem criou do que Deus já havia colocado na terra. Ele pegou os elementos da terra, o homem, e transformou esses elementos e criou tudo que nós temos visto de ciência e tecnologia. Foi criado pelo homem, mas Deus lhe deu a capacidade de fazer isso. Foi Deus quem deu. Então, quando a pessoa morre, essa inteligência retorna para o Criador. O corpo fica na terra. Mas Salomão não fala da alma. E não fala de forma proposital. Porque a alma, aqui, o corpo e o espírito estão definidos. A alma, não. O corpo vai para a terra, o espírito vai para Deus. Mas e a alma? A alma não tem definição. A alma aqui não tem definição para onde vai. Porque essa alma depende do espírito, da inteligência, da capacidade nossa de escolher o que é melhor para a alma. É você que escolhe o seu marido ou a sua esposa. Somos nós que escolhemos o que vamos fazer, o que vamos comer, o que vamos vestir, enfim. Isso vem da nossa cabeça. Mas nós não podemos esquecer que a nossa alma tem uma influência estupidamente grande com respeito a tudo que ela vê através dos nossos olhos. Se você vai num shopping, você não vai, às vezes, para comprar nada, você só vai para passear, para ver a moda. Mas, sem querer, você compra aquilo que você nem precisava, porque os seus olhos viram e cobiçaram e compraram. E você comprou. É a alma que faz isso. Não a sua inteligência. Porque normalmente a pessoa não pensa, eu preciso disso aqui. O que eu vou fazer com isso aqui? Não. É o coração que é a alma, símbolo da alma. O coração quer, cobiça e então obriga o espírito a adquirir aquilo ali.
Enfim, a alma é o ser que habita no nosso corpo, que tem sido indomável. Indomável. O próprio Deus diz que o coração é enganoso. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o ser humano vive de acordo com os seus sentidos, seus 5 sentidos. Ele toma decisão, segundo o seu coração, de acordo com os seus olhos, com os seus ouvidos, etc, etc. Você já deve ter ouvido falar muito. Há pessoas que ficam grávidas pelo ouvido, sim ou não? Não é assim? Toma decisão porque ouviram falar e tomam decisão. Então, os 5 sentidos fazem o coração querer, cobiçar, impor a sua vontade. Mas esse coração, ou essa alma, é assim porque não está sujeito à inteligência, à razão. Então, por exemplo, a pessoa gostou da outra pessoa, né? O rapaz, a moça e vice-versa. Por que gostou? A primeira coisa que atrai é o quê? O que é? A aparência, o corpo, a beleza, o sujeito sarado. Então, imediatamente cobiça aquele corpo. E aí, eles dão vazão aos desejos do coração. O coração quer sentir. O coração, a alma, é o corpo espiritual que é sensível, hipersensível. Então, os olhos viram, gostaram e levaram. Aí há o casamento. Veio o casamento. Casou. Os corpos se combinaram. A alma ou as almas aparentemente se combinaram. Mas quando chegam a consumar o fato, então, quando chegam, começam a viver juntos, aí começa a cabeça a pensar: poxa, dei mancada. Não era isso que eu esperava. Sim ou não? Sim ou não? Caí numa furada. Olha como é que ele é. Olha só como é que ele é. Olha só. Eu não esperava isso dele. Cueca suja. Larga para lá. Eu não estou acostumado com isso. Aí começa os atritos. Por quê? Porque eles não pensaram, não raciocinaram, não colocaram a cabeça uma com a outra, não pensaram, não combinaram o que um pensava com o outro pensamento, só pensavam de acordo com o coração. Só pensavam de acordo com o coração. Eu pretendo ter uma casa, eu pretendo fazer isso. Só projetos e projetos e projetos. Mas quando casa não tem projeto, já está lá. Casou, agora já era. E quando vem uma criança, a coisa fica ainda pior. Porque cada um tinha o seu problema. Um tinha o seu problema, o outro tinha o seu problema. Os dois se juntaram, dobraram os problemas, sim ou não? E vem uma criança, triplicou os problemas, sim ou não? Essa é a alegria. E se tem 2, quadriplicou o problema. E vai assim por diante. Não raciocinaram, não pensaram. Só isso. Por isso, os casamentos são feitos e desfeitos. Feitos e desfeitos. E pensa o seguinte: as pessoas pensam assim, bom, não deu certo, não dei sorte nesse casamento,
vou tentar um outro. Vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma situação. Por quê? Porque não usaram a inteligência, não pesaram, não avaliaram os gostos, como a pessoa é, qual é o objetivo da outra pessoa. Eu passei por isso quando era jovem. Eu fiquei buscando alguém que pudesse fazer um comigo, formar um corpo, um só corpo. Então, eu tive muitas namoradas. E, obviamente, elas todas satisfaziam bem os meus olhos. Mas quando conversava, quando dialogava, enfim, quando a gente trocava ideias, os pensamentos eram diferentes. Então não vai dar certo. Não vou conseguir aturar. Nem ela vai conseguir me aturar. Então eu desfazia. Porque eu estava buscando uma pessoa que pensava como eu pensava. Como? Primeiro, o Senhor Deus em primeiro lugar na minha vida. Primeiro do que família, primeiro do que mulher, primeiro do que filhos, primeiro do que tudo. Ele é o primeiro. Então a mulher que eu tinha, que ia combinar comigo, tinha que ter o mesmo espírito. O mesmo espírito, o mesmo pensamento. Não, primeiro Deus na minha vida. Se ela era temente a Deus, junto com o meu temor para com Deus, então eu tinha certeza que ia dar certo. E isso foi o que aconteceu. Eu pensei bem, muito bem. Por quê? Porque eu via os meus irmãos que casaram e era um inferno. Era panela para tudo quanto é lado. Era uma gritaria, era um inferno dentro de casa. Que eles chegaram até morar com a gente. Então a gente via problema sério, briga, soco, arrancar dente, um negócio sério. Falei, meu Deus do céu, eu não quero isso para a minha vida. A viver assim, eu prefiro viver sozinho. Mas essa é a situação. Aí você pergunta assim, bispo, Deus não sabia que a alma da gente ia ser um problema? Sabia. Não sabia que a alma seria rebelde ao espírito? Sabia. Mas ele mesmo assim, ele fez o homem e lhe deu o direito, o privilégio de escolher, de optar por si mesmo. Ele não criou um robô, ele criou um ser humano. Da mesma forma como ele é uma trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, ele também criou uma trindade, espírito, alma e corpo. E deu a inteligência, emprestou a inteligência dele para que o ser humano pudesse construir a sua vida. E vida por toda a eternidade. Não foi para viver 100 anos. Foi para viver por toda a eternidade. Então o homem teve o direito de escolher o que ele queria fazer. Se ele obedecesse a Deus, que é o espírito dele, obedecesse ao espírito de Deus, se o espírito humano se sujeitasse humildemente ao espírito de Deus, então o coração desse homem, a alma desse homem, estaria submissa ao seu espírito. E tudo iria sair muito bem. Iria ficar harmoniosamente preparado para ser feliz. Se você é católica, leia a sua Bíblia católica. Lá está escrito sobre isso, fala sobre isso. Tudo que nós estamos aqui falando, depois você pode ler na Bíblia católica. Então, Deus
nos deu o direito, nos dá o direito de optar, de escolher o que nós queremos. E isso se decide aonde? No coração? Não! Aqui, na cabeça. Você nunca, jamais poderá dizer, eu não tive oportunidade. Não. Deus lhe dá a oportunidade para você escolher fazer o seu futuro, para você dirigir, se conduzir, fazer o seu destino e não contar com a sorte. Sabe por que eu não preciso de sorte? Porque eu tenho o Espírito Santo que fala através da sua palavra, e eu obedeço essa palavra, e essa palavra vai me fazer humilde, vai fazer o meu coração, a minha alma submissa a essa palavra, e vai obedecer, e eu vou ser feliz. É assim que nós construímos o nosso casamento. É assim. Então, veja como a pessoa sofre neste mundo, especialmente na situação mais sensível que é no relacionamento. O relacionamento. Porque nenhum de nós nasceu para ser uma ilha. É verdade ou não é? Sim ou não? Porque não dá para você ser uma pessoa só. Você precisa de alguém. Deus nos criou, Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então, quando a pessoa tem o direito de escolher de acordo com Deus, quando a pessoa faz a opção e sujeita o seu coração, a sua alma, ao espírito humano que é ou está sujeito ao Espírito Santo, então tudo vai bem. Mas quando não acontece isso, vem o inferno. Esse é o problema da maioria das pessoas, das pessoas todas desse mundo. Esse é o problema. Quando você vai comprar uma casa, você primeiro tem que fazer as contas, se você tem condições de pagar. É ou não é? Você vai construir uma casa, você tem que fazer as contas. Você está usando o quê? Cabeça. Quando você entra numa faculdade, você vai usar o quê? O coração ou a cabeça? A cabeça. E se você usa a cabeça, você vai procurar ser um bom profissional, porque um bom profissional vai ter um bom salário. Mas se você usar o coração e quiser passar colando, você pode até passar, mas vai ser um péssimo profissional. Então você vai colher os frutos do que você buscou na faculdade. Você vai colher os frutos de uma profissão sem condições. Meus caros, a sua alma, o seu relacionamento com Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Porque se você pensa o pensamento de Deus, se você coloca a sua cabeça na palavra de Deus, a palavra de Deus vai te dar orientação e o seu coração não vai ser rebelde, vai se submeter porque vai ser o melhor para você. Isso é inteligência, isso é sabedoria, isso é discernimento. Ou não é? Ou não é? O que os pais fazem com os filhos? Os pais que têm juízo procuram dar melhor o quê? Educação para os filhos. Não satisfazer o coração, os desejos dos filhos, mas dar a melhor educação, quer dizer, coisa aqui. Investir no espírito, investir na inteligência, investir na capacidade. Porque fazendo isso, eles vão ser
prósperos, eles vão ter sucesso. Mas se quiser atender os caprichos do coração das crianças, o que vai acontecer? Você vai criar monstros dentro da sua casa. E quando eles crescerem, eles vão se virar contra você. Sim ou não? Deus nos deu a sua palavra para você ler, absorver, meditar, raciocinar, avaliar, pesar e então obedecer. E uma vez você sendo submisso à palavra de Deus, a sua alma vai ficar sossegada. Não vai haver depressão, não vai haver ansiedade, não vai haver síndrome do pânico, não vai haver problema com respeito ao seu interior, à sua alma, porque a sua cabeça está na palavra de Deus. Às vezes a pessoa casa pensando que vai ser feliz porque o sujeito tem dinheiro, ou ela tem dinheiro, enfim, tem condições, etc, etc, etc. Mas depois que casa, se assim fosse a regra, bom, se eu tiver dinheiro, eu vou resolver todos os meus problemas. Se fosse assim, os ricos não se matavam, não se matariam. É ou não é? Os ricos, as pessoas de sucesso não se matariam. Então, pensa bem. Veja só. Quando o corpo, quando a alma que é eterna, ela não morre. Quando a alma descola do corpo, para onde vai, ô bispo? Salomão não responde, ele não fala aqui. Mas a palavra de Deus, você vai encontrar em Apocalipse o resultado. Para onde vão as almas? Para onde vão as almas? Apocalipse, só para resumir, fala do diabo, Satanás, Lúcifer, que é o espírito, que não morre. Ele foi criado para viver a eternidade. Deus o criou para viver a eternidade. Então ele não morre. Deus não pode matar, porque ele não morre. Então ele foi expulso do céu, veio para a terra, para tentar o ser humano, para tirar o brilho da criação de Deus no ser humano e fazê-lo também rebelde. Fazê-lo rebelde igual a ele. Então o diabo incitou Eva a comer do fruto. Ela sabia, ela tinha conhecimento que não era para comer daquele fruto, era proibido. Mas Deus deixou aquela árvore frutífera ali no meio para provar o coração, para provar a alma de cada um de nós. E os dois caíram. Bom, a partir daquele dia, entrou o pecado no mundo, como o espírito de Adão e Eva não se submeteram, não obedeceram à palavra de Deus, então se rebelaram contra Deus, então o coração, a alma também se rebelou contra eles, contra Adão e Eva. Então o mundo caiu no caos, e vivemos esse caos até hoje. Mas no Apocalipse fala que o fim de Satanás, o fim de Lúcifer, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre é o destino final. É o destino final das almas perdidas, das almas que não se sujeitam ao espírito humano, que por sua vez está sujeito ou não se sujeita ao Espírito Santo. Então, a pessoa quando descola, a alma quando descola do corpo, ou ela vai hoje, agora, nesse momento,
ou ela vai para Deus, ela vai não. Os anjos de Deus vêm colher a alma da pessoa que se sujeitou a Deus e entregou a sua alma para Jesus. Então vem anjos dos céus que fazem isso, pegar a alma da pessoa. Mas se por acaso, onde está escrito isso, bispo? Você pode ler depois, lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, quando Jesus fala da história do rico e Lázaro. Quando Lázaro morreu, vieram anjos tomar sua alma e levá-lo para o seio de Abraão, para onde estava Abraão. Quando morreu o rico, foi direto para o inferno. Presta atenção, presta muita atenção. Você não me queira mal não, mas eu vou falar de forma bem agressiva, para que você não esqueça. A sua alma ou vai para Deus ou vai para o diabo, vai para o inferno. E é você que escolhe. Você tinha que saber disso, vocês têm que saber disso. Deus fez o inferno para Satanás e os seus demônios. Mas quem obedece a Satanás, quem obedece o diabo, quem não se sujeita a Deus, obviamente se sujeita ao diabo. Quando morre, vai direto para o inferno. O próprio diabo vem recolher a alma da pessoa. Então, a alma do sujeito ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem um intermediário. E tem mais. Não há como reverter essa situação. Não há reza, missa, fita amarela. Não há nada. Você pode dar tudo, pode deixar tudo para a igreja. Sua alma vai para o inferno se você não aceitou Jesus. Com todo o seu dinheiro, com tudo que você deixou. Não vai acontecer nada para você aqui na terra. Ou melhor, na sua alma. Então diz, o destino final do diabo é o quê? Aonde? Lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E a morte e o inferno, a morte que todo mundo fica desesperado, tem medo. A morte e o inferno também foram lançados aonde? Lago de fogo, que é a segunda morte. Mas e a minha alma, bispo? Como é que fica a alma? Vem outro versículo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo também. Então, a besta, o falso profeta, Satanás, a morte e o inferno, 5 elementos que vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Mas não somente estes. O 6º elemento é o ser humano, é a alma humana, que rejeitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. É você que decide a sua alma. Não é a religião. A religião não salva ninguém. Só Jesus salva as pessoas. Não é a Igreja Universal que salva as pessoas, não. A Igreja Universal do Reino de Deus considere como uma escola, como uma universidade, que ensina a fé, que ensina a palavra de Deus, que sustenta a sua doutrina, os seus ensinamentos, exclusivamente na palavra de Deus. Aqui. Então, meus caros, diante desse fato, dessa realidade, e você pode conferir na sua Bíblia, católica ou evangélica,
Você vai ver isso aí. Você vai ver esses textos. Todos nós concordamos no que está escrito, determinado. Talvez você diga assim: Deus não é amor, bispo? É amor. Você ama seus filhos, você ama o seu filho. Você ama o seu filho. Mas se o seu filho descamba para a criminalidade, você é capaz de seguir o seu filho? De apoiar o seu filho? Hein? Não, você vai tentar ajudá-lo, salvá-lo. Não é isso? É ou não é? É isso que Deus faz. Ele envia os seus servos pelo mundo inteiro para anunciar, para tentar ajudar as pessoas, para tentar salvá-las. Deus faz isso. E é isso que nós vamos fazer agora. Se você é essa pessoa que diz: ô bispo, eu não tenho segurança da minha alma, eu não sei se eu estou salvo, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho, mas eu quero ter. Eu quero salvar a minha alma, porque é o maior bem que você tem na sua vida. É o maior bem que você carrega, que nós temos, é a nossa alma. Porque tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. Tudo acaba. Mas a alma não acaba. Isso não acaba. Então você que quer começar a partir de hoje, fazer um casamento com Deus. Porque é uma aliança, é um casamento. Quando você entrega a sua alma para o Senhor Jesus, então você está casando com Ele. Você está casando com Ele, você está fazendo um pacto com Ele. Você está entregando o que você tem de maior valor, que é a sua alma, você está entregando para Ele. E Ele vai cuidar da sua alma. É assim que funciona. Esse casamento entre você e Deus é tipificado no casamento entre nós, homem e mulher. Essa união que nós temos, essa necessidade que nós temos de outra pessoa, é a mesma necessidade que a sua alma tem, que a alma humana tem, de conhecer a verdade. A gente tem ouvido falar de Deus, mas a gente quer conhecer, saber a quem nós estamos nos entregando. Não é assim? Deus te dá essa experiência. Deus se revela para você. Ele se revela para quem realmente tem sede. Jesus disse: quem quiser, venha a mim e beba. Porque de graça eu dou a água da vida. Mas eu estou chamando a sua atenção para você chegar e colocar a sua alma no altar para conhecer o Senhor Jesus, o Salvador da sua alma. Conhecê-lo como Ele é. E Ele se revela para aqueles que têm sede de conhecê-lo. Compreende? Sim ou não? Essa é a maior riqueza. E depois que Ele dá o Espírito Santo para você, você anda livre, independente, ou não mais dependente de pessoas ou coisas. Você é livre. Amém, pessoal? Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Porque o Espírito de Deus guiando a sua cabeça, Ele vai te inspirar. Porque todos vocês, todos nós temos talentos. Todos nós temos sabedoria. Que Deus emprestou. Mas não é usado às vezes por quê? Porque falta a direção de Deus. E o Espírito Santo, quando vem sobre nós, então Ele dá a direção. Ele dá instrução, Ele dá inspiração. E você começa a obedecer, você começa a ver os frutos do seu relacionamento com Deus.
Aí sim você vai ser feliz. Mas primeiro você tem que resolver primeiro o seu problema com Deus, que é a haste vertical da cruz. Depois que você resolve esse problema, Ele dá sabedoria para você resolver o seu casamento, que é a coisa mais importante depois de Deus. Amém? O casamento é a coisa mais importante que depois de Deus nesse mundo. Mais importante do que tudo que você possa imaginar. Porque Deus já disse que não é bom que o homem esteja só. Amém? Aí uma vez você relacionando-se com Deus e tendo uma pessoa que vai lhe auxiliar, que vai fazer par com você, então está formada a cruz. É o que Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e eu vou levá-los aos pastos verdejantes. Amém? Graças a Deus. Você entendeu tudo, não entendeu? Você está fazendo um pacto com o Senhor Jesus. Amém? Não é com a igreja, não é com o bispo, não é com o pastor. Não, é com Deus. Você está entregando a sua inteligência, a sua capacidade na palavra de Deus. Vou contar uma história para vocês. Está aqui na Bíblia. Quando Jacó fugiu de casa por causa do seu irmão que queria matá-lo, ele foi pelo deserto sozinho. O deserto. Não sabia para onde ir. Foi para o deserto. Num determinado momento, a noite estava aparecendo. O que ele fez? Ele pegou uma pedra do deserto, deitou e colocou sua cabeça. Aquela pedra representava Jesus, a pedra fundamental. Quando ele deitou, dormiu, ele teve o sonho, ele teve a visão. Aí Deus deu uma visão para ele. Quando você coloca a cabeça na palavra de Deus, você vai arrebentar. Não importa se você é culto ou inculto. Não importa quem você é. Não importa se você tem condições ou não tem condições. Uma vez que a sua cabeça está na palavra de Deus, você vai confundir os sábios deste mundo. Amém? Você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Você vai ser testemunha de que Jesus está vivo para os seus parentes, amigos, conhecidos, etc. Amém? E foi o que aconteceu com Jacó. Uma mão na frente e outra atrás. Colocou a cabeça numa pedra, Deus lhe apareceu e lhe deu a direção. Assim também é a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus.